Ontem eu gravei um vídeo dizendo que aquela surra, o espancamento, o linchamento em praça pública que o PT, que o governo levou no Congresso era o início do fim desse governo. Muita gente achou que eu estava exagerando, mas agora eu vou mostrar para vocês que não era um exagero. Os próprios petistas, a própria base desse governo já entendeu que eles perderam as rédeas do Congresso e já não conseguem mais articular, e a rejeição das ruas está chegando até mesmo dentro da Câmara dos Deputados e dos Senadores. É o começo do fim desse governo. Agora eu vou mostrar para vocês uma matéria que saiu no Estadão. Estadão, hein? Que sempre passa pano pro Lula. Deputados do PT reclamam em grupo do WhatsApp de derrotas. Governo trata melhor quem vota contra. Após sessão em que o Legislativo impôs sucessivos reveses ao Planalto, petistas temem instabilidade política que levou ao impeachment de Dilma possa se repetir e falam em perder feio nas eleições municipais deste ano. A percepção da população de que o PT está destruindo o Brasil extrapolou os limites do Congresso, agora estão até mesmo na população. Por isso que eles falam que vão perder feio nas eleições municipais. A derrubada do veto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a saída temporária de presos, a saidinha, e a manutenção do veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que barrou a criação do crime de divulgação de fake news em período eleitoral, aumentou ainda mais a crise interna no PT. Aí vem a melhor parte, ó. As derrotas de ontem não acendem só um alerta na Câmara, transbordam para a rua, com um número grande de greves e paralisações no serviço público. Nós temos hoje, acho que 60 faculdades em greve. O IBAMA até agora não voltou a funcionar. O clima de insatisfação contamina a sociedade. Vivemos isso em 2014. É a história se repetindo? Com a extrema-direita organizada? É preciso enfrentar enquanto é possível. A questão não é econômica, é política, escreveu um parlamentar na manhã desta quarta-feira, 29. Um dia depois da sessão do Congresso Nacional, em que sacramentou as derrotas para o Palácio do Planalto. A manutenção do veto do Lula saidinha era tida como uma pauta cara para Lula e uma questão de honra para o PT. Ou seja, uma questão de honra para o PT é soltar vagabundo criminoso. O governo tentou mobilizar ministros, especialmente Ricardo Lewandowski e Alexandre Padilha, e líderes no Congresso para impedir a derrubada, mas esforço acabou ineficaz. Aqui eles nem estão falando ainda daquela questão do projeto de lei do Eduardo Bolsonaro que impede que dinheiro público seja usado para financiar pautas de ideologia de gênero, aborto e MST. Não foram só 2 derrotas, foram 3 derrotas gigantescas que esse governo teve ontem. E nós estamos percebendo que a rejeição a esse governo que você vê nas ruas chegou ao Congresso. Os parlamentares de centro estão entendendo que se aproximar desse governo ou votar com o governo está ficando muito caro. Está custando, talvez, a reeleição dessas pessoas. Já se perceberam também que esse governo não vai conseguir fazer prefeitos. Pelo menos não um número condizente com a posição da presidência da República. Pode ser que o PT até diminua e perca mais prefeituras do que já tem agora. É uma rejeição que não tem pesquisa, que não tem imprensa que consiga esconder. E ontem ela alcançou o Congresso. Grande parte disso é a mobilização nas redes sociais e também a divulgação do voto dos deputados do centro. Os deputados do centro que votam com o PT e têm os votos divulgados estão ficando muito chateados porque a rejeição os alcança. E eles, querendo se distanciar dessa rejeição, estão agora votando com a oposição. Estamos testemunhando o início do fim desse governo. Na metade do ano, que era mais ou menos quando eu havia previsto que era a vida útil desse governo, e a partir daí é só ladeira abaixo. A inflação vai continuar aumentando, a percepção da população é que seu poder aquisitivo está diminuindo, o investimento está indo embora, e é isso e a criminalidade subindo vertiginosamente. Então aí não sou eu que estou falando, tá? Dessa vez, quem está falando é petista no grupo de petista, dizendo claramente, ó, o clima de transbordaram para a rua com um número grande de greves e paralisações no serviço público. O clima de insatisfação contamina a sociedade. Vivemos isso em 2014. 2014 foi quando começou o impeachment da Dilma. O próprio PT já está reconhecendo a possibilidade de um impeachment, já está vendo que a bagunça que eles estão fazendo, a destruição do Brasil está tão grande que eles já estão vendo a possibilidade de um impeachment se tornando cada vez mais real. Festa. Vamos ter agora o final de semana, vamos trabalhar bastante na próxima semana, mas esse final de semana você merece descansar e sonhar com um Brasil melhor, porque uma luz no fim do túnel acabou de acender. De uma semana que tem sido espetacular. Tivemos aí vitórias
arrebatadoras contra a esquerda a favor do Brasil. E nos minutos finais, prestes a entrar nesse feriado prolongado que nós vamos ter agora, né, 4 dias de feriado, vem mais uma para acrescentar na sequência de surras que a esquerda está levando. Dessa vez, o alvo da surra é o André Janones, o deputado da rachadinha. André Janones me processou porque eu publiquei alguns vídeos falando sobre as reportagens que saíram na imprensa, os áudios vazados, onde ele admite que fez rachadinha sim. Inclusive vai ser julgado no Conselho de Ética na semana que vem. Espero que seja cassado. O meu voto para cassar ele sabe que já tem. O relator do processo, vamos lembrar, é o Guilherme Boulos, que quer defender a rachadinha do André Janones. Mas isso eu deixo para falar na semana que vem. Olha o que aconteceu. Ele quis me processar por causa dos meus vídeos pedindo indenização. Levou uma surra do juiz que eu faço questão de mostrar para vocês. Ainda há sanidade no judiciário brasileiro. Vou mostrar para vocês agora, olha só. Sentença, e aqui mostrando que é uma ação de indenização do André Janones contra eu, Gustavo Gayer. Vou pegar só os trechos principais da decisão para você entender a surra que esse cara levou. Olha o que o juiz falou na sentença. Ocorre que, em um Estado democrático de direito, é direito garantido constitucionalmente aos cidadãos a liberdade de expressão, podendo, dentro desse direito, tecer críticas à atuação política de qualquer autoridade pública. Mas que mais que um cidadão comum, um parlamentar tem mais que um direito, tem, na verdade, uma obrigação de trazer a público questões relacionadas à conduta de uma pessoa pública, que, em tese, se mostra inadequada. O que quer o autor, na verdade, aqui o autor é o Janones. Então, olha o juiz falando. O que o Janones quer, na verdade, é fazer uso do processo judicial para calar as críticas dirigidas a ele, o que não é admissível num regime republicano e democrático, pois, por mais ácidas que sejam as críticas, elas fazem parte das regras democráticas e estão amparadas constitucionalmente. Isso ocorre em todos os países verdadeiramente democráticos do mundo, onde os cidadãos e a imprensa tecem constantes críticas aos políticos, inclusive aos mandatários das nações, não sendo admissível alguém se colocar numa posição de tão elevado destaque e importância a querer se ver imune dessas críticas. No caso dos autos, a particularidade é que o autor é deputado federal, aqui vem a surra, ó. Ou seja, é um profissional da política, tem grande visibilidade na sociedade, tanto é que conseguiu ser eleito a um cargo acessível a pouquíssimas pessoas e recebe do Estado uma generosa remuneração, além de inúmeros benefícios e regalias para representar uma parcela da sociedade, discutir assuntos relevantes para o país e ajudar a propor soluções para os problemas da sociedade. Aqui tá falando, ó, o cara ganha bem e não sabe aguentar algumas críticas, né? Sendo um político profissional, uma pessoa de grande visibilidade por suas palavras e atos, muito maior que o cidadão comum, deve se revestir do maior cuidado possível em sua conduta, pois, diferentemente dos demais pessoas, está ciente que será duramente criticado sempre que ferir a suscetibilidade de alguém, mesmo que não tenha ocorrido em nenhum erro a ser considerado crime ou falta de ética. No caso dos autos, terá todo o amplo direito de defesa para refutar os fatos criminosos que lhe são imputados. Um parlamentar que não consegue conviver com críticas e comentários depreciativos à sua atuação não está preparado para exercer o seu mandato. Aqui o cara está falando que o Janones não está preparado para exercer o mandato dele. Num país democrático, onde as pessoas têm o direito à livre manifestação do pensamento. Aqui o juiz menciona o artigo 53, que é constantemente desrespeitado pelo STF, pelo Alexandre de Moraes. E termina assim. É provável que o próprio autor tenha plena ciência de que os fatos trazidos a juízo estão dentro da liberdade de expressão constitucional, mesmo porque quase todos os políticos também são críticos ácidos e ferrenhos do comportamento de seus opositores, mas usou a via judicial e o seu direito de ação apenas para inibir novas críticas similares e tentar amordaçar os seus críticos, o que também é bastante reprovável. Julgo improcedentes os pedidos. Aqui está basicamente falando, ó, esse pedido não tem o menor cabimento. Esse deputado tem que tomar vergonha na cara com o salário que ele está ganhando, ele tem que entender que isso é liberdade de expressão e se ele não aguenta o tranco, pede para sair. Para resumir, foi isso que o juiz falou. Que paulada que esse juiz deu no André Janones. Eu faço até questão de divulgar o nome do juiz aqui, ó. Edmar Ramiro Correia.
Edmar Ramiro Correia, se um dia eu vier a ser presidente do Brasil, você vai estar na minha lista de possíveis candidatos à Suprema Corte Federal, porque é de pessoas assim que o Brasil precisa. Juízes que defendem a lei, que defendem a Constituição e principalmente nesse momento que o país está vivendo, a liberdade de expressão. André Janones está chateado porque está prestes a ser cassado, o mundo inteiro sabe que ele é o rei da rachadinha, desmoralizado, tentou me processar para eu ficar calado, levou uma paulada e agora eu ainda estou gravando um vídeo falando que ele é um carinha sem vergonha que quer usar a justiça, o judiciário, para calar as pessoas que falam dos crimes que ele cometeu. Aqui não, mané. Aqui não. Se Deus quiser, semana que vem você vai estar cassado e nunca mais o Brasil vai ter que ouvir falar do seu nome novamente. Um abraço. Meus amigos, Pacheco sentiu a força da direita. Em entrevista, Pacheco se impressiona com força da oposição no Congresso e diz: é considerável. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez uma declaração relevante sobre a dinâmica política no Congresso Nacional. Ele destacou a presença considerável da oposição e abordou a recente derrubada de um veto presidencial. Pacheco foi questionado por jornalistas sobre o enfraquecimento do governo federal no Congresso, após a votação que reverteu o veto do presidente Lula à restrição da saída temporária de presos em feriados, conhecida como saidinha. O presidente do Senado observou que alguns vetos foram mantidos por acordo, enquanto outros foram derrubados. Essa dinâmica, segundo ele, naturalmente demonstra a força da oposição no cenário legislativo. No entanto, Pacheco ressaltou que avaliar a força do governo com base em uma única votação não é suficiente. Ele enfatizou que a política é complexa e que a maioria ocasional da oposição não necessariamente indica um enfraquecimento do governo como um todo. Derrubada do veto presidencial em relação às saidinhas foi uma derrota para o governo Lula, que havia buscado manter a restrição. Atualmente, a saída temporária é concedida pela Justiça como parte do processo de ressocialização dos presos e para manter seus vínculos com o mundo exterior. Além disso, o governo enfrentou outra derrota significativa, a manutenção de um veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Esse veto impede a punição por atos de comunicação enganosa em massa. O dispositivo faz parte do projeto que revogou a Lei de Segurança Nacional, criada durante o regime militar em 1983. A proposta original previa a tipificação de crimes relacionados à disseminação de fake news, com pena de até 5 anos de reclusão. Ao justificar o veto, Bolsonaro argumentou que o dispositivo não deixava claro quem seria punido, se o autor da informação ou quem a compartilhou, e que isso contrariava o interesse público.